sobre política, né? Muita gente, quando a gente anunciou que ele ia entrevistar, os colegas de profissão, muita gente também dizia assim, pergunta para Futuca sobre como é estar na base do governo, como é ter saído da base do, do ex-prefeito Salvador Assemineto, do prefeito Bruno Reis, e estar na base de Jerônimo Rodrigues, de Jacques Wagner, na base do ministro Rui Costa e também do presidente Luiz Inácio Sim, Lula sim, da Silva. sim. A grosso modo, e começando a adentrar nessa área política, foi uma boa troca? Foi um bom Olha, negócio sair da base de Neto para ir para a base de Jerônimo Rodrigues? Matheus, eu vou falar para você aqui uma coisa que eu nunca falei, tá certo? Assim, em público, Pode falar. Vontade. mas eu digo a você que eu fui no partido um dos grandes incentivadores ao apoio a Jerônimo, aí para a base do PT. Porque a gente entendia, a vida ela é feita de escolhas, É né? verdade. E naquele momento a gente entendia, eu entendia, que a gente não tinha mais nenhum tipo de afinidade com o grupo do ex-prefeito Assemineto. Tá certo? Então você já deve ter ouvido o Gedel falar aqui, Lúcio falar, né, que chega um momento que a relação política ela acaba não dando mais liga, E não digamos dá assim. mesmo, é. Então a vida é feita de escolhas e naquele momento a gente achou que o crescimento do partido, que a melhora do partidária seria indo para a base de Rui, que teria como candidato ao governo da Bahia o candidato Jerônimo naquele momento. E é preciso registrar que nós tivemos uma posição também acreditando no projeto dele, Claro. porque ele tinha na época 3% de intenção de voto, enquanto que o outro candidato era tido como eleito com mais de 60%, 65%, 70% dos votos. 70 é Né? favorito, né? Então, foi uma decisão que eu vejo hoje como muito acertada. A gente sabe que na Bahia, não vamos aqui, a gente sabe que Lula influencia muito na eleição da Bahia, não é à toa que ele teve mais de 70% dos votos. Muito. Tá? E eu acho que, como eu disse a você, a vida é feita de escolhas, a gente fez a escolha correta e tá aí o resultado. Você falou que o partido fez 2 deputados estaduais, fizemos um deputado federal e temos o vice-governador também, Geraldo Júnior. Pois é. Né? Então, eu acho que foi uma decisão acertada e a tendência é cada vez mais, não tenho dúvida, de a gente fazer agora um grande número de prefeitos para que na próxima eleição, vamos pensar, tem que pensar no futuro, tem que se planejar. Quem quer ter êxito precisa se planejar. Eu tenho certeza que a gente vai ter ainda muito mais deputados federais e muito mais deputados estaduais. Futuca, você que estava acompanhando como presidente do MDB, e eu sei que você estava acompanhando isso de perto com o próprio Lúcio e o próprio Gedel. Né, no decorrer dessa campanha, quando o Jerônimo começou com 3, com 4%, nem 4% ele dava 3% Sim, no sim. começo. O sentimento de vocês no começo a gente vai crescer, a gente tem lenha para queimar, a gente pode Rapaz, crescer. Vocês esperavam que isso realmente fosse acontecer? Ou foi uma surpresa Jerônimo quase levar no primeiro turno? rapaz, eu vou falar pra você. Eu sempre acreditei na eleição de Jerônimo. A gente sempre acreditou na eleição de Jerônimo. E às vezes a gente parava pra conversar com algumas pessoas, as pessoas falavam assim: Jerônimo não vai ganhar, quem vai ganhar? Porque as pessoas ficam muito, às vezes, iludidas com pesquisa, Muito. Oi, aqui na Bahia, né? então, que já provou que E pesquisa não assim, ganha e o que eleição. acontece? É preciso deixar a eleição acontecer. Porque você só ganha quando apura as urnas. No Quando final, abre, quando né? abre as urnas, você vai para apuração. Então é preciso, e a gente sempre acreditou, eu sempre falava, eu tenho vários amigos que falavam para mim, que hoje falam para mim, rapaz, bem que você falava que Jerônimo ganhava a eleição. Eu falei, a gente sabia, porque a gente andava por aí, a gente sentia o clima com as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais humildes, Interior, né? Que interior. é o que diz muito de Isso. eleição. E eu vou falar para você, uma vez a gente foi numa reunião ali na Paralela, né, no Wall Street, No edifício Wall Street, no Wall Street, onde o senador e Jacques Wagner tem o pronto, escritório dele e eu político vou lá. falar dele mesmo. A gente foi numa reunião, eu e o Gedel, e assim, ele pegou lá, pediu a palavra para falar, e ele falava, Sim. gente, eu conheço isso aqui, eu conheço a eleição, eu conheço a cara das pessoas. E foi isso mesmo, cara. A gente sabia também. E a que força Jerônimo- de Lula, né? E a força de Lula, não tenha dúvida. Isso influenciou também. Né? Então, isso aí foi muito bacana. Para muita gente que achou que era impossível o Jerônimo ganhar, você vê aí, se repetiu a história com Wagner, com Rui e com Jerônimo.
né? E Jerônimo, uma situação muito pior, que ele não tinha disputado nenhuma eleição. O Rui já tinha sido disputado a eleição para vereador, para deputado, Wagner também, Rui já tinha sido né? vereador de Salvador, Pois é. deputado federal, Isso, né? Pois é, mas assim, o governador Jerônimo... Chefe de gabinete, secretário da Casa Civil. Né? Então, assim, logicamente que para você ganhar a eleição, não é uma única coisa que define, é um conjunto de coisas. Né? Então, assim, por exemplo, o próprio candidato ajudou, que ele é um cara simpático, um cara humilde, né? Um cara disposto. Cara do povo, né? É um cara do povo. Ele fala nos discursos aí, às vezes eu vou em algum lugar com ele, ele fala, eu sou um governador que tem a cara do povo da Bahia, e é verdade. Índio, né? né? Então, tudo isso contribuiu. Descendente indígena, Então, né? e foi dando certo, ele foi crescendo e você viu quase ganhando no primeiro turno. Mas foi por pouco, Foi né? por pouco. Por pouco o Jerônimo Rodrigues não ganhou no primeiro turno. Você